Olá, eis-nos aqui de novo para prosseguirmos estas nossas conversas Jesus século XXI. Como sabem, se têm acompanhado estas conversas mais recentes, estamos ainda dentro do Evangelho de João, a partir dele para falarmos de Jesus século XXI, do seu ser, viver, atuar histórico, desarmado, maiêutico, entre meados do ano 28 e o ano 30, e abril do ano 30. É sempre a partir deste dado, desta realidade, deste Jesus histórico, no seu ser, viver, atuar, desarmado e maiêutico, que havemos de entender século XXI Jesus e entendê-lo, praticá-lo, de certo modo, comer deste pão vivo que é o próprio Jesus, este seu ser, viver e atuar histórico. Porque fora deste ser, viver, atuar histórico de Jesus, praticamente só ficaríamos com um mito. E de mitos, com mitos, já sabemos que não vamos nunca a lado nenhum. Estamos ainda dentro deste Evangelho de João e, nomeadamente, no capítulo, hoje vamos estar nestas conversas, muito a partir do capítulo 8 do Evangelho de João. O capítulo 8. É, de certa maneira, quase um culminar dos duelos teológicos desarmados apresentados de forma minuciosa e altamente e profundamente teológica pelas comunidades que escrevem este Evangelho, as comunidades clandestinas, que vivem Jesus, que prosseguem o ser, viver, atuar de Jesus dentro do Império Romano e têm de o viver de forma mais ou menos clandestina, mais ou menos intensamente clandestina, e estas narrativas são escritas nessa clandestinidade e com uma linguagem que não era facilmente perceptível a alguém do Império, e por isso alguma dificuldade também na interpretação das narrativas dos textos, porque eles aparecem sempre em linguagem codificada. O Evangelho de João é densamente teológico, mas as suas construções, as suas narrativas, digamos, os episódios com que ele se tece com determinadas personagens, são construções retintamente literário-teológicas, certamente com dados, com elementos históricos, com referências históricas, mas a construção enquanto tal, a construção da narrativa enquanto tal, é uma construção que obedece a objetivos e a finalidades teológicas. Isto é, procura revelar, pôr a nu, pôr a descoberto, como é o ser humano saído de Deus Criador, digamos, fruto do sopro, da ruá, do Espírito Criador de Deus Abá, mãe de todos os povos, e não o ser humano já construído na história a partir de um sistema, a partir da ideologia, a partir da idolatria. Todo um sistema que, entretanto, foi montado, foi criado e desenvolvido ao longo da história e que, neste século XXI, atinge o seu pleno. Nunca, como no século XXI, este sistema esteve tão cientificamente organizado e também tão cientificamente a ser praticado, a ser imposto, de forma que as populações, os povos, praticamente nunca se chegam a perceber, desde que nascem até que morrem, não se chegam a perceber que não estão nunca na realidade real, estão sempre dentro do sistema.
E, portanto, o que conhecem não é a realidade real, não é o real concreto, mas é sempre a encenação com que este sistema cientificamente organizado e altamente eficaz hoje consegue vestir, com que a encenação consegue vestir, encobrir o real, a realidade. O próprio ser humano está também vítima dessa encenação, porque os modelos de ser humano que nos são apresentados todos os dias, a toda a hora e instante, os modelos não são do ser humano genuíno, digamos, desenvolvido de dentro para fora, a partir da sua própria matriz original, que é única e irrepetível, mas são seres, têm aspectos de ser humano, de seres humanos, mas são já construídos de fora para dentro, a partir precisamente desse sistema, dessa ideologia, dessa idolatria, que hoje está, como digo, cientificamente organizada e a ser praticada de forma altamente eficaz, sem praticamente qualquer falha. Portanto, mesmo o ser humano, enquanto tal, não se conhece, nunca se chega a conhecer a si mesmo, só conhece o que fizeram dele. Portanto, digamos, a construção de fora para dentro que o sistema operou, segundo os modelos, segundo os esquemas, segundo os moldes que o sistema pré-fabricou e que agora, dentro dos quais tenta encaixar cada criança, cada menina, cada menino que vem a este mundo. Tem de vir a este sistema e tem que ser formatado por ele de forma a que nunca se descubra a si própria, a si próprio, e seja o que o sistema quer e não o que na sua matriz deveria, estava chamado a ser, estava destinado a ser e que se deveria desenvolver de dentro para fora. Pois Jesus, neste Evangelho de João, Jesus é percebido, compreendido, experienciado pelas comunidades que escrevem este Evangelho, é percebido, experienciado por elas como o ser humano pleno e integral, o ser humano que se desenvolve de dentro para fora, que se desenvolveu historicamente de dentro para fora, de harmonia com a sua matriz original, única e irrepetível. E por isso não encaixa nada no sistema, está sempre a mais no sistema, é sempre incómodo para o sistema, porque não obedece ao molde que o sistema tem para formatar quem vem a este mundo, mas sempre corresponde à sua matriz original, e é essa matriz original que se desenvolve de dentro para fora. É por isso que é empolgante conhecer Jesus século XXI, porque simultaneamente conhecemos como havemos de ser cada um de nós neste século XXI, e também conhecemos, tanto quanto é possível conhecer, Deus Criador que nunca ninguém viu. Também podemos conhecer a partir deste ser, viver, atuar histórico de Jesus, porque quem me vê de Jesus vê Abá, vê o Pai, vê Deus Criador, Abá, Mãe. E por isso de Deus só conhecemos, de Deus que nunca ninguém vê, só conhecemos o que nos é dado a conhecer neste ser genuíno, humano, pleno e integral, que se desenvolveu até à plenitude e para lá, certamente até ao limite e para lá do limite, se desenvolveu historicamente, sempre, sem nenhum desvio, se desenvolveu historicamente a partir da sua matriz original. E como é Jesus, assim há de ser, havemos de ser, deveríamos ser, cada ser humano, cada mulher, cada homem, deveríamos ser. Mas se ainda hoje, século XXI, mal conhecemos Jesus, só conhecemos um mítico Cristo, ou um mítico Jesus Cristo, se não conhecemos este ser, viver, atuar histórico que é Jesus, entre meados do ano 28 e abril do ano 30, como é que havemos de nos conhecer a nós próprios? Muito menos conheceremos Deus Criador que nunca ninguém viu. Só conhecemos um Deus ídolo,
falso, inventado, fabricado e que está a dar cobertura a este sistema perverso. Já vamos prosseguir.